Diferente da geração passada, o Galaxy J5 Prime traz de fato metal em sua composição. Além do acabamento lateral, a traseira do dispositivo também é favorecida com uma tampa em metal escovado. Os cantos seguem de plástico, afinal o aparelho precisa desse espaço para as conexões sem fio funcionarem. Ele lembra até mesmo os modelos da linha Galaxy A 2017, com a saída de som localizada na lateral direita, próxima do botão de ligar e desligar. A outra lateral, por sua vez, traz os botões para controle de volume e duas gavetas. Sim, duas. Uma é dedicada para um chip e a outra tem slot adicional para uma segunda linha e para cartões microSD de até 256 GB. No mais, o visual do J5 Prime agrada muito com os cantos arredondados e tela 2.5D, dando aquele visual bonitão que vocês conhecem. Ele tem uma pegada um pouco mais firme e o tamanho reduzido ajuda nisto. Ele pesa 143 gramas e tem os mesmos 8.1 mm de espessura do J5 Metal. A entrada micro USB foi mantida e ele também conta com a entrada para fones de ouvido na parte inferior. Infelizmente, o aparelho não traz nenhuma certificação que garanta resistência à água como na linha Galaxy A, mas a Samsung deixa sua câmera mais uniforme com o corpo. E a Samsung também manteve os botões capacitivos e o botão Home físico, mas dessa vez o aparelho tem de fato um leitor de impressão digital. Bem legal, não? Só é uma pena ele não ter sensor de luminosidade, então o brilho nunca é ajustado automaticamente. Bem chato, não? Temos uma redução de tamanho de tela nessa nova geração, mas que o deixa com mais pixels espalhados por polegada. São aproximadamente 304 ppi num display TPT IPS de 5 polegadas, que ocupa cerca de 69% do corpo frontal dele. Não notamos inclusive nenhum risco na sua tela, que traz proteção Gorilla Glass 4 e permaneceu intacta durante os nossos testes. A vantagem aqui é ter mais detalhes das imagens, dado o tamanho levemente reduzido. A parte ruim é que a Samsung deixou de lado o Super AMOLED, e aí você perde um pouco daquele contraste mais nítido das cores. Ele tem níveis de brilho não muito elevados, mas os ângulos de visão são sim bons. Mas, falando sério e de modo geral, ele não apresenta uma evolução em relação à tela do J5 Metal. E tudo bem esse painel não ser Full HD, isso é até compreensível, mas não ter um sensor de luminosidade como nós já citamos por aqui, bem, é um ponto bem fraco. A saída lateral para o alto-falante que fica acima do botão de energia permite que o som não seja abafado enquanto você segura o smartphone. Não temos nada de tão impressionante tratando-se da qualidade do áudio que é reproduzido por ele, chegando a algo similar do que o J7 Prime também entrega. É o caso de uma saída de som bacana para um celular, mas sem níveis elevados de volume ou mesmo redução intensa de ruído. Dá para ouvir aquele sonzinho numa boa, mas sem empolgar os seus amigos que estão ao redor. O Galaxy J5 Prime chega para competir com alguns modelos na casa dos R$1.000, como no caso do Quantum Go 2, o Xperia L1 e o Moto G5, por exemplo. Ele também roda o Android 6.0.1 Marshmallow, como na geração passada, mas agora nós temos o chipset Exynos 7570, CPU quad-core de 1.4 GHz, 2 GB de RAM e 32 de armazenamento, com mais ou menos 25 GB livres. Quer ver só? Se liga aí nas outras specs do aparelho. Ele não é um monstro em especificações, mas oferece algo próximo do Moto G5, por exemplo. E antes que a gente esqueça, aqui vão os resultados de benchmark do J5 Prime nas principais ferramentas da Play Store. Sob a interface da TouchWiz, o J5 Prime vem cheio de apps da própria fabricante, da Google e da Microsoft. A navegação na interface é simplificada, sem muitos menus ou recursos escondidos, afinal de contas eles não existem em grande quantidade nesse modelo. A grande sacada da Samsung, porém, é apostar no sucesso da linha Galaxy J com um modelo intermediário mais bem preparado, digamos. Até agora eles conseguiram, visto que o J5 Prime tem poder de fogo suficiente para aguentar uma troca relativamente rápida de apps.
Esteja atento, porém, que muitos desses aplicativos são realmente reiniciados enquanto esperam em segundo plano, isso porque nós não temos memória RAM sobrando por aqui. É o caso de navegar tranquilamente nas suas redes sociais, assistir um vídeo engraçado e até mesmo jogar um pouco. E por falar em jogos, games um pouquinho mais pesados rodam bem de certa forma, porém com leve engasgos, como no caso de Asphalt 8 e Pro Evolution Soccer 2017. Jogando The King of Fighters, as coisas até que fluíram bem para um gameplay satisfatório como ele deve ser, no entanto, aposte nos títulos mais básicos. O desempenho dele de fato não é dos melhores, embora o J5 Prime consiga entregar o esperado para um aparelho da sua faixa de preço. E sim, ele consegue ficar acima do J5 Metal nesse quesito, mas não entrega toda a folga esperada para um aparelho que vem para substituir a geração anterior. Seguimos com um sensor de 13 megapixels na traseira e 5 na frontal, que agora tem abertura f2.2, mas continua com flash LED para te ajudar nas fotos noturnas. Ele também grava em Full HD com 30 fps, tem um modo de HDR que demora um pouco para fazer os cliques e, por fim, um modo Pro ou modo manual que permite mexer na exposição, no ISO e no balanço de branco. Diferente da geração anterior, o J5 Prime não elimina os detalhes de um cenário. Pelo contrário, em boas condições de luz você consegue fazer fotos realmente muito boas com ele. O balanço de cores é equilibrado e o nível de saturação segue essa mesma linha, ou seja, as suas fotos não terão aquele tom de vinheta antiga. Agora, se você já é uma pessoa mais noturna, saiba que as fotos do J5 Prime serão apenas composições naturais, mas sem muitos detalhes ou distinções exatas do que você está vendo. Não é aquela coisa tão desanimadora, considerando que tivemos um salto não muito grande em qualidade em relação ao modelo passado. O seu sensor frontal não nos mostrou um resultado uau se comparado com o J5 Metal. A diferença é que agora sua lente é um pouquinho mais escura, ou seja, suas fotos noturnas não acabam saindo com tanta qualidade. As fotos serão simples, porém boas o suficiente para um modelo intermediário, o que talvez não seja tão valioso para quem visava trocar a versão anterior por essa apenas com as selfies em mente. A bateria de 2.400 mAh do Galaxy J5 Prime não é removível, e se você estava esperando por melhorias significativas em relação a esse aparelho, bem, saiba que elas não chegaram. O J5 Metal realmente tinha uma autonomia muito boa para um intermediário, e os seus 3.100 mAh infelizmente foram reduzidos nessa geração. Pois bem, desta maneira colocamos o aparelho para reproduzir vídeos em streaming por Wi-Fi e com brilho máximo. Nesses testes, com intervalos entre cada ciclo para não esquentar demais o smartphone, conseguimos uma descarga média de 15% por hora. Na geração passada, a descarga foi registrada em 12% por hora, ou seja, rola uma pequena diferença entre eles. E o que você terá com o J5 Prime muito provavelmente será o que conseguimos por aqui, um dia inteiro de uso. A exceção acaba sendo válida se você usar os modos de economia de energia presentes no aparelho, que realmente podem salvá-lo em um momento de desespero. Gostou? Então vem para a Itahelp buscar seu celular. Itahelp, aqui seu aparelho tem valor.